Era um outro setor que eu vi que o pessoal estava querendo dar uma olhada, e aí não à toa, né, Paula? Setor de mineração, sempre querem que a gente veja por aqui, Marcos. E hoje a gente tem aí a Vale voltando a R$ 80 hoje, né? Bom, depois da notícia que a gente teve, deixa eu só botar aqui para a cotação de agora desse momento, 1,94 de alta agora, o papel voltou aos R$ 80, né? Tá voltando aí uma exploração de uma mina lá no Pará, teve essa notícia ontem no final do dia, né? E aí teve também a retomada aí da China nesse feriado, com o minério de ferro também ficando em alta lá. E aí todo o setor vem numa alta aí, CSN, Usiminas, Gerdau que aliás está com recomendação de várias casas para esse mês de outubro, né, Marcos? Inclusive, se puder dar uma olhadinha então em Vale, Gerdau e Usiminas, Gerdau inclusive para você trazer aí a sua análise gráfica, porque tem muita casa que está recomendando o Gerdau agora, né, já que Gerdau também tem uma renda aí muito, tem uma receita muito baseada também na exportação, né, lá. Posso só complementar? Vai lá. Aí? Eu tô lendo inclusive sobre isso agora, viu, Débora? Tá falando exatamente isso, que essas ações das mineradoras, elas estão operando em alta após esse retorno do funcionamento dos mercados chineses, que ficaram fechados por conta do feriado, mas também o índice da atividade da indústria, o PMI da China, que subiu, também está influenciando também aí, está sendo um dos fatores que está beneficiando o setor neste momento. Ele, só para reforçar, subiu de 51,4, subiu de 47,2 em agosto para 51,4 agora em setembro, o PMI da China. Boa. Vamos lá. Legal, vamos lá. Vamos dar uma olhada então em Vale, Gerdau e Usiminas. Vale na tela. É um ativo que eu acho que é uma super empresa, mas para operar traz algumas dificuldades, porque para mim, eu sempre brinco dizendo que é a campeã mundial dos gaps. Gap, para quem não está ligando o nome da pessoa, são esses espaços em branco, ou seja, quando não teve negociação entre o fechamento do dia anterior e a abertura do dia seguinte. Então tem um monte de gap aqui, gap de todos os tipos. A gente pode olhar aqui nesse gráfico de Vale, nenhum ativo é igual a Vale no mercado brasileiro, não tem nenhum ativo similar a Vale. É um ativo super impactado por preço do minério de ferro, claro, demanda asiática, tem muitas variáveis dentro desse grande caldeirão que você tem que jogar as variáveis para chegar numa conclusão, fazer uma análise como um todo, né? Mas, graficamente falando, Vale fez um padrão de candle super interessante na quarta-feira, né? Notem que isso aqui é o oposto daquele Arami, ou seja, naquele padrão anterior, o candle pequeno vinha depois do candle grande, esse aqui é o contrário, né? O primeiro candle baixista e o segundo altista, mas o segundo envolve o primeiro, envolve o corpo do primeiro. Isso aqui chama engolfo de alta, um dos padrões altistas mais interessantes dentro da análise técnica, junto de uma região de suporte, formada aqui por esse fundo. Então, um padrão bem altista na quarta-feira, eu teria sido comprador na quarta-feira, tá? Por estar formando esse padrão, por estar rompendo a máxima dos dias anteriores, não só o dia anterior, mas o outro também, né? Rompeu a máxima da terça e da segunda. Ontem abriu com mais um gap de alta, né? Com um volume negociado ali na média, não chamou muita atenção, e hoje mais um gapzinho também de alta. Agora vai recuando um pouco, 2% de alta, já teve uma alta muito mais expressiva, mas agora recuando. Esses gaps aqui me incomodam um pouco, e principalmente essa esticada aqui para um trade mais curto me incomodaria um pouquinho. Agora, se a gente olhar um gráfico semanal, eu acho que é importante ter isso em mente, né? O time frame, o tempo operacional, ele altera a sua percepção sobre o ativo. Eu acho que no semanal está incrível, porque está formando um candle altista, está rompendo a máxima do candle anterior, da semana anterior, não andou muito ainda se olhar no semanal. Então, pode ter um recuo nos próximos dias para fechar gap, tá tudo bem, mas no semanal você tem que ter uma visão mais longa, né? Então, você tem um upside bem grande ainda em relação a esse ativo, tem próxima resistência aqui na casa dos 104, se a gente pegar aqui esses fundinhos, pode ter uma resistência um pouco antes, na casa dos 96, mas tem muito upside até lá, né? Então, tem aí 17% de upside, se olhar sob esse ponto de vista. Então, sim, Vale, para mim, bastante interessante dentro desse universo que a gente olhou até agora, principalmente no gráfico semanal. Se a gente olhar Gerdau e Usiminas, vamos começar com Gerdau. Gerdau, GGBR4, a gente podia olhar também igual, mas são muito parecidas, né? E GGBR4 no semanal também interessante, né? Forma um padrão de candles altistas semana retrasada, se chama
piercing pattern, ou piercing line, né? Esse candle altista entra pelo menos 50% do corpo do candle anterior, desse vermelho. Semana passada rompe máxima, semana atual dá chance para os atrasados entrar num preço melhor ainda, né? Se eu era comprador semana passada, quando rompeu a máxima semana anterior em 27 e alguma coisa, 27,10, 27,15, por que eu não seria comprador de novo se chegou a 26? Isso eu chamo de pechincha, né? Agora andou um pouquinho, não, muito pouco, 27,64, muito perto. Então, não acho que tenha andado muito, acho que no gráfico semanal também está bem interessante esse ativo. Claro que tem aí a visão de que é muito exportadora, né? Tem receitas lá fora, receitas em dólar, enfim. Eu acho que tem essa visão, mas graficamente falando, sim, está muito interessante Gerdau, tal qual Vale. E os Minas, para fechar o setor, com uma cara parecida também, né? Veio de uma alta incrível todo o setor, um recuo, uma nova alta aqui no gráfico semanal também, uma queda bem aguda, semana retrasada, mais um engolfo de alta, tal qual Gerdau. Semana passada, de novo, mais uma pechincha, né? Poderia ter entrado semana retrasada, ou mesmo semana passada, e semana atual também. Veio aqui embaixo. Então, assim, não aconteceu um padrão desses, você não pegou porque você não viu ou não estava com dinheiro na época e tal. Na semana seguinte, se recuar, é chance. Imagina que você está nessa semana aqui, a semana de gatilho de entrada, e que o mercado está te dando chance de entrar mais barato ainda. Então, não tenha medo do recuo, nem da semana passada, nem da semana atual. Então, teria dado chance de uma entrada melhor ainda. E agora, se recuperando, não está longe de uma entrada perfeita, a entrada ideal para mim 16,30, está muito perto, 16,70. Enfim, sou bem otimista. De todos os ativos que eu olhei até agora, eu gosto bastante dos três, Vale, Gerdau e Uzi Minas, sob o ponto de vista da análise técnica, né? Olhando aqui principalmente no gráfico semanal.